do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta a mais um dia de estudos bíblicos. Vamos estudar um grande personagem hoje. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, vem conosco. Vamos a mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Joabe. Joabe quer dizer Yahvé é pai. Joabe é filho de Zeruia. Zeruia era uma meia-irmã de Davi e o seu pai é Suri. Ele tinha quase a mesma idade de Davi e, portanto, eles eram companheiros nas guerras, nas batalhas, enfim, em toda a ação onde Davi estava lá também Joabe. Eventualmente, ele era substituído no comando do exército por Amasa. Amasa era um primo de Joabe, parente dele, né, sobrinho de Davi por parte de Abigail, sua outra irmã. Ok, Joabe era um comandante das tropas de Davi, era o seu comandante em chefe, o melhor guerreiro que ele tinha. Ele era um guerreiro violento, era corajoso, ousado, destemido, mas em muitas ocasiões, como nós já vimos e como nós ainda vamos ver, ele acabava sendo muito violento e ele acabava matando por traição, inclusive montando armadilhas, montando ciladas para aqueles que ele iria matar. Seus irmãos Abissai e Azael também participavam do exército de Davi, também eram guerreiros neste exército. Ele mata, como nós já vimos, ele mata Abner por traição. Né? Veja lá, lembrem-se que Abner ele era traidor de Esbozete. Uma vez ele fez Esbozete rei, ele reinou junto com Esbozete e por uma briga entre eles ele acaba deixando Esbozete e trai Esbozete indo para o lado de Davi. O problema é que Davi o nomeia como general e Joabe queria não só se vingar do seu irmão, porque foi Abner que matou o seu irmão, mas também garantir a sua posição de general. Então ele mata a traição Abner. As batalhas que ele travou foram imensas, foram enormes. Ele era um general, ele era um comandante muito inteligente, estratégico. Ele guerreou e conquistou para Davi a cidade dos Jebuseus, que depois passa a se chamar Jerusalém, e foi nesta batalha que ele ganha a patente de general. Ele venceu muitas batalhas, todas as batalhas em que Davi participou, ele também participou. Na verdade, ele participou de mais batalhas em defesa do povo de Israel do que o próprio Davi, porque às vezes Davi não ia à guerra. Então ele venceu os sírios, os amonitas, os moabitas, os edomitas, os filisteus. Foi ele que estava na guerra para recuperar a Arca da Aliança. Ele venceu em Rabá, ou seja, ele venceu inúmeras guerras, deixando o reino de Davi amplo e em segurança. Entretanto, algumas questões devem pesar sobre Joabe. A gente já viu o caso de Abner. Aqui, o que acontece foi o seguinte: Absalão, um dos filhos de Davi, ele acaba se metendo em algumas confusões e acaba matando um dos seus irmãos, Amon. E aí o que acontece é que Davi o perdoa e o chama de volta para casa. Lá pelas tantas, Absalão acha que ele deve assumir o governo. Ele tenta dar um golpe no seu pai. Ele tenta uma rebelião contra o seu próprio pai. Ele é vencido, ele é detido nesse golpe e ele acaba morrendo numa das batalhas. O que acontece
acontece agora é que Amasa era o general de Absalão. Então, Davi acaba prometendo para Amasa, para melhorar as coisas, para resolver as coisas, ele acaba prometendo para Amasa a posição de Joabe. 19:13 diz assim, de 2 Samuel: a Amasa direis, não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores comandante do exército diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. E aí o que acontece é que Joabe não gosta desta história, tá? E ele acaba matando Amasa, também usando de traição. Note aqui que Joabe era parente de Amasa por parte de mãe. Então, mais uma vez, ele mostra o seu caráter sanguinolento, violento. Um erro que ele comete é quando Davi estava para morrer, ele se posiciona a favor de um dos seus filhos, Adonias. Mas Davi não nomeia Adonias como seu sucessor. Ele nomeia Salomão. Então nós vemos ali em 1 Reis 1:7. Teve Adonias entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que lhe deram o seu apoio. O que acontece aqui é que Salomão é entronizado rei, Adonias não é rei, e ele fica numa posição muito delicada com o novo rei. Salomão determina a morte de Joabe, e isso está em 1 Reis 2:32, né? Benaia é que faz a execução disso, né? No altar, diante do altar, sob a ordem de Salomão. Então, diz aqui, 1 Reis 2:32. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. E aí Benaia acaba matando dentro do templo, no altar, por ordem de Salomão. Existiram outros Joabes? Sim, um descendente de Kenaz, que é o irmão mais jovem de Caleb, da tribo de Judá. Ele foi o fundador de uma tribo que residiu no Vale dos Artífices. Eles trabalhavam com ferro, portanto, ele era ele era conhecido como príncipe dos ferreiros. E também um chefe de uma das famílias que voltaram de Jerusalém no tempo de Zorobabel. Amém, amados? Bons estudos!